Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário à atualidade internacional, aqui na sua TPA Notícias, todo o sábado a esta hora, com uma conversa aberta e bastante profunda, com comentários de especialidade sobre os assuntos que marcam o mundo em notícias. Já sabe que para o efeito marcamos sempre conexão a convidados nossos que nos falam de outros pontos e que com o seu saber ajudam-nos a refletir sobre os assuntos que estão em análise e também em notícias um pouco por todos os canais pelo globo afora. E deste modo vamos então conhecer os convidados da noite de hoje, que são nomeadamente os nossos habituais comentadores do Conexão Angola. Começo por cumprimentar o Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Olá, David Temudo, boa noite ao professor Almeida, também aqui na sala, e a você assistindo a Conexão Angola, é uma honra estar aqui de volta. Wellington Calazans, desde logo estamos diante de um conflito que não tem tido a visibilidade suficiente para atrair a atenção da comunidade internacional. Ainda assim, as Nações Unidas têm estado a dar, segundo o que se pôde ler e ouvir dos comentários, primazia à União Africana para resolver este conflito que aflige o Sudão. Você falou tudo, David. É uma pena que algo tão trágico não tenha merecido da comunidade internacional como um todo e da imprensa também a necessária atenção. Estamos falando de algo que ganha proporções cada vez mais dramáticas. O drama humanitário é realmente algo que ninguém poderia ignorar, não poderia deixar de ser notícia e de estar em debate a todo instante. O grande problema é que o mundo está vivendo diferentes guerras regionais e até mesmo na cobertura das guerras existe a preferência pelos temas que devem ou não ocupar a imprensa, especialmente a imprensa mainstream. O caso do Sudão é algo extremamente preocupante, algo que nós já havíamos prognosticado desde o início, e o Conexão Angola trouxe esse tema inúmeras vezes ao debate. Temos mais de 8,8 milhões de pessoas em situação de desespero, fugindo das próprias casas, e nós temos uma situação em que o acesso à comida, o acesso à água, a segurança, especialmente de mulheres e crianças, são fatores que ampliam o drama, especialmente da população civil, não é? E isso tudo, David, já era prenunciado. Isso tudo, na verdade, já vinha acontecendo em uma proporção menor, só que agora que, com a intensificação dos combates e com essa reação aí das forças paramilitares de apoio rápido, que têm recebido armas do Ocidente, né, nós estamos vendo a situação cada vez mais aprofundada e o drama sendo cada vez mais notado. É uma pena que somente agora a imprensa volte a falar quando uma situação de desespero, falta de energia elétrica praticamente completa, falta de água, drama humanitário de um modo geral. Somente agora isso vem a ser notícia, quando isso já é uma situação construída, David, ao longo desse período. Então, é muito preocupante que essa situação dos civis ela só esteja merecendo essa atenção agora, especialmente porque o confronto entre as forças que realmente possuem as armas já esteja atingindo uma disputa que envolve atores que não são dali do Sudão. Nós sabemos que esta é uma luta que envolve os mesmos blocos antagônicos que estão em todas as outras guerras regionais. E por isso
não podemos aqui negligenciar o tamanho dessa guerra, não podemos aqui negligenciar o drama vivido pelo povo do Sudão e as consequências, se algo não for feito de maneira imediata, elas serão terríveis. Eu volto ao Wellington. Wellington, esta semana, nomeadamente na quinta-feira, Paris, a capital francesa, acolheu uma importante reunião sobre a questão das vacinas, onde a União Europeia anunciou um apoio para a África no valor de mais de $1.000 milhões para o continente, no sentido de tornar o continente autossuficiente, ou pelo menos a produzir até 60% das vacinas de que precisa até 2040. À margem desta reunião, onde participaram pelo menos 6 líderes africanos, além de outras organizações internacionais, o presidente Paul Kagame concedeu uma entrevista ao canal francês France 24 e que já está a levantar alguma polémica. Paul Kagame, entrevistado por este canal francês, foi perguntado qual a sua posição quanto à situação de tensão que o seu país vive com a República Democrática do Congo. Dentre muitas coisas, Kagame disse que o Ruanda não tem medo da RDC e que, se for necessário, o país está pronto para a guerra. Que leitura se faz deste pronunciamento do chefe de Estado ruandês? Olha, ele está pronto para uma guerra declarada, porque a guerra de traição, a guerra de infiltração, ele já está liderando e todos nós sabemos disso. Aqueles movimentos de instabilidade no leste da República Democrática do Congo têm as mãos sujas de sangue do Ruanda. Isso ninguém pode negar. A participação de países ocidentais que apoiam o Ruanda nessa investida também é algo que ninguém consegue mais esconder. Os esforços de Angola e de outros países para que a paz na região seja assegurada são esforços enormes, porque não são apenas questões bilaterais entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Nós temos aí uma situação em que Angola e os países africanos que tentam a paz enfrentam também interesses externos do que você costuma chamar, David, gentilmente, de mão invisível, mas que são mãos que têm cores, que têm formato e têm outras nacionalidades conhecidas e que nós já falamos aqui em edições anteriores neste mesmo espaço. Portanto, não é novidade que o Paul Kagame agora esteja tão confiante de que está pronto para uma guerra, porque, na verdade, para ele, esta guerra já teve início há muito tempo. Agora, ele pode apenas intensificar, assumindo ser parte atuante de um conflito que certamente produzirá muitas mortes se não for evitado. Wellington, olhando para esta realidade que se começa, esta nova realidade que se começa a desenhar, partindo daquilo que o próprio Wellington já disse anteriormente, que estamos diante de um conflito que já está em curso e que é uma espécie apenas de oficialização para a escalada, agora com estas falas de Paul Kagame. Que implicações ou que dimensão tomaria um conflito direto entre a RDC e o Ruanda? Estão estes dois países, como é que estão os equilíbrios entre estes dois países em termos das Forças Armadas? Estão preparados? Têm técnica e tática militar suficiente para o enfrentamento direto? Em números de efetivo, está o Ruanda capacitado para enfrentar a RDC? Olha, o Ruanda vai procurar, com as armas que tem recebido dos países ocidentais que precisam do contrabando, do roubo, vamos usar a expressão certinha, das riquezas que ficam ali no leste da República Democrática do Congo, muito equipamento, muita arma. E o Ruanda não vai ter ética de lutar somente contra militares da República Democrática do Congo. Por isso, esse discurso de antecipação do sacrifício de civis que foi feito por Paul Kagame. Ele já faz praticamente um prenúncio daquilo que será a consequência desse conflito, o massacre de população civil. E aí é que entra, mais uma vez, a culpa da comunidade internacional, que sempre procura falar sobre as consequências e não sobre as causas dos grandes conflitos.
Observe que esta escalada ela já vinha sendo notada quando os sacrifícios de paz liderados por Angola vinham sendo sabotados por Ruanda, negando presença em eventos, adiando determinados acordos. Isso tudo foi a construção de uma situação militar que lhe parecesse segura o suficiente para um ataque mais profundo. Mas, respondendo especificamente à sua pergunta, a República Democrática do Congo, por sua vez, também fez grandes articulações e, como eu lhe falei, são forças antagônicas internacionais que estão nesta disputa do leste da República Democrática do Congo. Então, sabemos que de um lado tem China, Rússia e outros países, e do outro lado tem países como França, Israel e Estados Unidos. Esta é mais uma guerra em que estes países não aparecem na linha de frente, mas estão na retaguarda do patrocínio de um lado ou de outro. Por isso, será algo realmente muito grande se acontecer, mas o sacrifício, como notamos há pouco no Sudão, quando comentávamos o tema, também será muito maior para a população civil, como tem sido, na verdade, em todas as guerras regionais que estão em curso no momento, e que são muitas, né? Então, David, espero ter respondido a sua pergunta. Vamos olhar então para um outro assunto e passo para o Wellington Calazans, que tem que ver com a questão que opõe a Rússia e a Ucrânia. Um conflito que já leva tempo considerável e que, quando se pensa que se pode estar próximo de um entendimento para o fim do conflito, surgem novos desenvolvimentos que nos remetem para um fim mais longínquo possível. Temos agora a questão de mais apoio da NATO e do Ocidente, de uma forma geral, declarada à Ucrânia, numa altura em que Vladimir Putin virá agora à Ásia Oriental, com as visitas feitas ao Vietnã e também à Coreia do Norte, o que está a preocupar todo o Ocidente. David, não vamos ser tão otimistas assim sobre conflito longo, não. Se a escalada continuar neste nível que você, inclusive, fez questão de destacar, de ataque direto ao território russo de uma maneira oficial, né, nós estamos aí diante da última linha de uma escalada, porque os avisos dados pelos russos ao longo deste percurso, né, de construção desta guerra que já dura mais de 2 anos, os avisos foram dados e todos eles foram cumpridos até aqui. Observe que somente para fazer uma rápida retrospectiva, foram 27 mil sanções contra a Rússia ao longo desse período e todas elas fracassadas. A Rússia não teme esta oficialização da autorização de ataque da Ucrânia no seu solo, porque a Rússia domina o território aéreo ucraniano e terá ampla condição e ampla vantagem de não apenas se defender, como também de contra-atacar de maneira extremamente dura em solo ucraniano. O que acontece aqui, eu peço só mais um ponto fora aí da pergunta específica, David, é que o Ocidente ele não esperava que a Rússia conseguisse reagir a todas as sanções que sofreu. Então, naquela chamada guerra econômica, a Rússia já ganhou, porque a Rússia se aliou com países membros do bloco BRICS e com outros países simpáticos à Rússia e que historicamente foram explorados pelos países ocidentais, quase todos eles membros da NATO, e com isso a Rússia reagiu do ponto de vista econômico. Do ponto de vista bélico, a Rússia mostrou estar muito preparada, dispõe de tecnologia mais avançada do que a de todos os países membros da NATO juntos, e com isso não teme nenhum tipo de ameaça mais dura por parte da NATO. Na verdade, que se a NATO tivesse condição de fazer algo contra a Rússia,
e que se tivesse alguma superioridade, isso já teria sido feito, como foi feito na antiga Iugoslávia, como sabemos. Mas a questão é que com a Rússia a situação ficou mais delicada, porque ainda que a China negue a sua participação, a sua presença, do ponto de vista do fornecimento de armas, a certeza da China de que será próxima a ser atacada caso ocorra um aprofundamento da NATO e uma derrota russa, faz com que o Ocidente também, os países membros da NATO, eles façam uma reflexão muito grande sobre uma intensificação de um ataque contra a Rússia, porque imediatamente teríamos uma China como aliada da Rússia e a situação poderia ficar totalmente desfavorável aos ocidentais. Você mencionou a visita de Vladimir Putin a 2 países, em especial os acordos que foram firmados com a Coreia do Norte. Observe, David, que a Coreia do Norte, que é muito demonizada e que é isolada praticamente do planeta, né, salvo raríssimas exceções de países que ainda trabalham com este país, desenvolveu também uma tecnologia bélica hipersônica que o Ocidente, com todo o dinheiro que possui, não domina. Então, é uma união de 2 países, não apenas nucleares, como a imprensa está destacando, mas são países que possuem material bélico, não é, nuclear, mas também a tecnologia hipersônica. E essa tecnologia é um diferencial enorme nessa disputa, porque a velocidade da entrega, vamos falar assim, de um equipamento bélico nuclear é determinante para o sucesso de quem é atingido, por quem atinge primeiro o seu alvo inimigo. Portanto, é melhor que essa tensão seja reduzida, porque o planeta não irá suportar uma guerra, uma escalada nuclear, e estamos falando, e é muito importante repetir, que estamos falando de potências nucleares que estão tensionando esta corda. A escalada da guerra, ela já é visível, assim, de uma maneira inquestionável, ninguém pode negar que ela não esteja acontecendo, está em curso algo muito perigoso. O discurso de lado a lado tem sido discurso de confrontamento, ninguém tem, com uma exceção aqui, outra ali, a Rússia falou sobre paz com a Ucrânia respondeu também sobre paz, mas todos com situações que são conhecidas de que não serão aplicáveis se não for através do envolvimento de muito mais países para que esta paz seja possível. Portanto, David, como sempre falamos aqui no Conexão Angola, nunca foi uma guerra entre Rússia e Ucrânia, sempre foi uma luta, uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. Está provado que nós estávamos certos durante todo esse período, quando fazíamos essa análise. Portanto, agora é a oficialização, mas é algo que vem de maneira tardia por causa do fracasso da Primeira Guerra, que foi econômica. E nessa guerra o Ocidente já perdeu. Ainda sobre esse mesmo tema, quero voltar ao Wellington. Wellington, olhemos para este novo cenário e este momento que o conflito vive, para também este novo momento que a Europa vive. Eleições europeias, está-se a formar um novo Conselho Europeu, novas lideranças à vista. Mark Rutte deverá ser o próximo secretário-geral da NATO, já há unanimidade. O que é que estas mudanças agora podem trazer de novo para melhor ou para o pior no conflito? Mais do mesmo, David, porque Jens Stoltenberg, que sai, ele não decidia nada. A NATO depende dos Estados Unidos da América, tanto que, eu já falei aqui no Conexão Angola e repito, a NATO não cresceu, ela inchou. Porque se amanhã os norte-americanos tiverem como presidente Donald Trump, a NATO não será esta NATO de hoje, segundo ele mesmo. Então, nós temos aqui um apêndice do Pentágono na NATO. A NATO não tem
Mark Rutte, o Jens Stoltenberg, ou quem quer que seja que esteja à frente da NATO, não terá capacidade de decidir nada. Ele apenas cumpre ordens. E isso está mais do que claro, e é uma das grandes desmoralizações dos Estados europeus, em especial, como membros da NATO, porque pouco podem influenciar nas decisões do bloco. São praticamente fantoches das decisões vindas da Casa Branca. E por isso, David, não vejo... no Brasil, já que o professor Almeida mencionou há pouco uma expressão popular ligada ao futebol, eu vou mencionar outra que não está muito ligada, mas é mais na língua portuguesa mesmo. Nós falamos no Brasil que mudou 6 por meia dúzia, ou seja, é a mesma coisa. Não vai mudar absolutamente nada, porque o que a NATO tem como projeto já está em curso, mas a expectativa de todos é que este avanço, essa escalada, ela seja repensada, porque não será ruim somente para os países membros da NATO. Nós teremos aí uma guerra de proporção mundial que poderá ser realmente algo terrível para todo o planeta. Wellington, a própria Rússia, a posição geográfica do país coloca numa situação de alguma vantagem, se assim se pode dizer, comparativamente aos restantes países da Europa, olhando para o potencial que também está mais ao Oriente, nomeadamente a China e a Coreia do Norte. Há apreensões por parte do Japão e da Coreia do Sul, depois destas visitas de Putin à região. E há aqui a questão que se coloca e que tem a ver com o acordo que foi firmado entre Pyongyang e Moscovo. Especialistas dizem que é um pacto muito semelhante ao Tratado da NATO, mas com algumas cláusulas ainda mais pesadas. Ou seja, há aqui uma obrigatoriedade de defesa mútua em caso de agressão a um dos países. Ou seja, a Coreia do Norte deverá intervir se qualquer outro país externo agredir a Rússia, e a Rússia fará o mesmo para com a Coreia do Norte. Mas, David, esse acordo, ele difere do que nós temos na NATO por uma razão muito simples. O famoso artigo 5º da NATO. Sim, mas é porque a NATO era para ser um bloco de defesa, mas não é. Não é. E a Iugoslávia, ou ex-Iugoslávia, está aí para provar isso. Não é? Então, nós temos uma NATO que finge ser um bloco de defesa em caso de ameaça para os países membros, mas que age de uma maneira estratégica, sabotando países, pressionando países para que eles sejam reduzidos a bases militares, com um objetivo muito claro, de atacar a Rússia, dividir a Rússia em 17 estados frágeis e etc., como já temos provas abundantes de que este é o projeto. Enquanto o pacto entre Rússia e Coreia do Norte é um pacto exclusivo de defesa. Se um for atacado, o outro obrigatoriamente irá ser um aliado direto contra o inimigo. E outro aspecto aqui, eles restringiram e nominaram os inimigos. Eles deixaram claro que são os inimigos do Ocidente. E isso não está em nenhum pacto da NATO, até porque quando falamos em Tratado do Atlântico Norte, o que justifica ter o interesse da NATO na Amazônia, por exemplo? Não é? Nenhuma razão geográfica poderia explicar isso. Agora, o grande medo da NATO não é com a Coreia do Norte e a Rússia, não, David. Isso aí é uma espécie de maquiagem sobre o verdadeiro problema. A China está dialogando com a Austrália, com o Japão e com a Coreia do Sul. E se os chineses, que são aliados da Rússia, conseguirem uma boa relação com esses países, anulando uma possível investida desses países aliados ao bloco ocidental, haverá um isolamento do bloco do Ocidente em praticamente todo o planeta. Porque estamos falando aí das máquinas industriais e das máquinas de commodities. Ou seja, não vai sobrar nada para a Europa, que será a grande sacrificada, e que já é, desde que perdeu o Nord Stream. Então, David, eu não temo essa comparação, porque eu não vejo como uma
uma parceria de agressão entre Rússia e Coreia do Norte, e sim restrita à defesa e à cooperação direta em caso de ataque a um dos dois países. Obrigado, Wellington, por nos ajudar a perceber então aqui os contornos deste acordo, que vamos continuar a estudar e quiçá trazer aqui outras apreciações em próximas ocasiões. Wellington, continuo consigo, justamente para olharmos para o conflito no Médio Oriente, que ganha um novo figurino. Israel reassume agora novamente um confronto direto com o sul do Líbano. Olha, David, essa situação está também bastante delicada, porque as conversações recentes entre Israel e os Estados Unidos causaram preocupações até mesmo aos norte-americanos, porque os norte-americanos sabem que no sul do Líbano o Hezbollah não é aquele Hezbollah de antes, que já dava muito trabalho, não é? É um Hezbollah muito melhor equipado. E que um ataque de Israel ao Líbano irá produzir uma fúria regional que tornará insustentável o apoio dos Estados Unidos a Israel. Por quê? Porque os Estados Unidos serão forçados a brigar com todos os países caso defenda Israel. É uma briga hoje muito clara de Benjamin Netanyahu e o seu grupo para a manutenção no poder, porque já sabem que são criminosos de guerra declaradamente por tribunais, pelas Nações Unidas. A comunidade internacional condena tudo que Israel vem fazendo, e para a manutenção no poder, restou a Benjamin Netanyahu o ataque sem freio. Mas o ataque sem freio tem consequências, David. E se Israel cometer este erro de atacar o Líbano, nós teremos sim uma guerra regional muito preocupante, porque vai afetar todo o mundo na questão do preço dos combustíveis, da questão do preço do petróleo, que é a grande base de movimentação da energia do planeta. E será assim nas próximas 5 décadas, pelo menos, ainda que exista toda esta expectativa em torno da energia limpa. Portanto, David, é muito perigoso o que Israel está pretendendo fazer, mas que, se Benjamin Netanyahu não for apartado do poder, isso deverá acontecer nas próximas semanas, e os resultados, eu posso antecipar aqui ao nosso público, serão terríveis, mas também para Israel dessa vez, e não como está acontecendo com a população da Palestina, que sofre praticamente de uma maneira unilateral. Obrigado, Wellington. Volto ao Wellington para olhar uma outra situação que foi introduzida aqui por mim na abertura do programa, que tem que ver com a política sul-africana. Há uma expectativa enorme na África do Sul e também um pouco por toda a região e quiçá no continente africano e além muros e paredes de África sobre o próximo governo da África do Sul. Será um governo de unidade nacional no decurso dos resultados das eleições de maio último. Entretanto, poucos dias depois do empossamento do Parlamento, o principal partido da oposição, a Aliança Democrática, um partido de maioria branca, decidiu suspender um deputado que terá feito comentários racistas, gravou vídeo e áudios há 15 anos e que, por altura da sua tomada de posse na Assembleia da República Sul-Africana, estes conteúdos vieram à tona e que o partido decidiu suspendê-lo do mandato. Pois é, esse episódio, David, que ganhou grande repercussão, ele é uma espécie de marco na tentativa de mostrar que há o fim do apartheid na África do Sul e que é possível o amadurecimento político para a convergência de linhas ideológicas políticas diferentes na composição do novo governo. Então, não deixa de ser um exemplo que mereça realmente o destaque, porque nada justifica e nada poderá suavizar qualquer tipo de prática preconceituosa e racista, especialmente no África do Sul, que ainda tem cicatrizes abertas de um período extremamente duro que foi vivido com o apartheid e que Angola teve uma importância muito grande para
derrotar aquele regime que era danoso não apenas para os sul-africanos, mas como para todos os negros africanos, tanto que havia um projeto de expansão. Por isso, essa punição ela é exemplar. Esperamos que ela não seja apenas uma retórica em torno de um marketing e seja uma incorporação da consciência política e humana, não apenas humanitária, mas humana, dos políticos e dos cidadãos sul-africanos, para que o país, de uma maneira unida, possa ganhar um rumo melhor do que o que vem conhecendo, mesmo com o fim do apartheid há 30 anos. Portanto, David, é uma situação que merece sim o destaque que recebeu. Wellington, pela sua explicação, isso remete-me também ao Brasil, onde o racismo é criminalizado. Portanto, é uma medida que, como diz o Wellington, que não seja apenas propagandística, mas é justamente para mostrar que os tempos são outros e que a igualdade deve prevalecer e que quem insistir em atitudes como a deste deputado, por exemplo, que fez estes comentários já 15 anos depois do fim do apartheid, portanto, deverá continuar a haver a mão pesada da lei. Sim, deverá haver, mas assim como no Brasil, David, e como também sabemos que existe nos Estados Unidos da América, a questão do racismo, isso geraria um programa inteiro com esse debate, porque você sabe que aí existem várias linhas de pensamento. Mas a questão econômica seria a grande chave para a redução do racismo, porque, lamentavelmente, as populações negras nesses países, Brasil, Estados Unidos, são populações sacrificadas historicamente, não é? E a questão socioeconômica é determinante para este tipo de desvantagem. Na África do Sul, a maioria é negra e sofre o problema socioeconômico, porque a concentração da riqueza continua nas mãos da minoria branca, porque a política é liderada, ou foi liderada, porque agora tem que ter essa união das duas correntes, né, pelos negros, mas a economia sempre foi controlada pelos brancos na África do Sul. Então, não podemos fazer um paralelo direto entre Brasil e África do Sul, porque são questões bem diferentes, sendo que em todas elas a questão do acesso aos postos de trabalho serão determinantes para o fim ou para a redução desse racismo, porque senão começam a surgir punições históricas que não vão resolver o problema atual, vão surgir o chamado racismo estrutural, que é muito mais uma teoria sobre o que é o racismo do que a busca de soluções para aqueles que sofrem o problema. Então, David, é uma questão muito mais profunda que nós deveríamos ter muito mais tempo para discutir. Wellington, positivo e negativo da semana. Que responsabilidade grande essa que o professor me deu. Positivo em tempos tão difíceis, nós temos aqui, dentro de uma visão mais abrangente, a disposição de diálogo que foi levantada pelos russos para que possa ser levantado um caminho de paz. Isso foi um aspecto até certo ponto surpreendente. Negativo segue a questão do abandono do debate do que acontece no Sudão, em que uma população está sendo massacrada por uma turbulência que está acontecendo já há algum tempo, mas que os holofotes estão voltados para outros centros que também estão em conflito, mas que lamentavelmente recebem o protagonismo por serem os donos, não é, desta imprensa que deveria ser mais abrangente. Então, são esses os aspectos, David. A ambos, muito obrigado pela presença e, sobretudo, pelos comentários. Fica o compromisso de voltarmos a estar juntos no próximo sábado, neste canal, neste horário. Boa noite a ambos. Boa noite e até a próxima. Um grande abraço.